A exposição que eu queria dar nesta noite, com relação a essa situação em qual toda a raça humana está envolvida, que é o princípio da criação, desde que o homem cometeu a sua primeira desobediência, até a justificação feita por Deus mesmo. Eu queria falar para os ouvintes nesta noite, aquele que ainda não colocou a sua esperança, não depositou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Você que ainda está separado de Deus pelos seus próprios pecados, você está inserido neste meio, entre a desobediência dos nossos pais, no caso Adão e Eva, até a justificação em Cristo. Você ainda está nesse contexto entre a morte e a justiça de Deus. Todos nós, a partir da nossa concepção, antes do nosso próprio nascimento, assim que nós fomos concebidos pela nossa mãe, ali nós já começamos a ser formados no pecado. E muitas pessoas neste mundo nem chegaram a ver a luz deste mundo. A palavra de Deus diz que mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, eles morreram. Temos exemplos bem claros. Se nós pegarmos a vida de Abel, a palavra de Deus não cita nenhuma desobediência daquele homem. Mesmo assim, o seu irmão matou. E é interessante pensar que, desde a primeira desobediência de Adão, desde que começou aqueles registros nas Escrituras, Deus nos mostra que o seu amor, ele é constante, mesmo quando os homens o desobedeceram. Vemos ali, quando Adão é ordenado por Deus para que não coma daquele fruto. Assim que ele desobedece, o Senhor ainda o busca, ainda dá uma chance de ele se desculpar, dizendo: onde estás? E aquele homem foi totalmente rebelde às vontades do Senhor. Quando Caim estava pronto para assassinar o seu irmão, o Senhor havia dado um aviso a ele, que o pecado já estava à porta, mas ele deveria dominar. E poderíamos citar muitas outras desobediências em que o Senhor, ele sempre deu uma oportunidade para o homem escolher entre o bem e o mal. Mas o homem, naturalmente, a partir do momento que ele pecou, o desejo do homem é apenas buscar o mal. A palavra de Deus nos exorta tantas coisas em relação à nossa natureza, que nós não buscamos a justiça de Deus, buscamos estabelecer as nossas próprias justiças, os quais não agradam ao Senhor. É isso que o Senhor está dizendo para você nesta noite. Assim como a morte entrou por Adão, o Senhor nesta noite está dizendo a você que há uma justificação que o próprio Senhor preparou na pessoa do seu Filho. Nós já ouvimos muitas vezes nesses dias os irmãos falando das grandezas, das belezas do Senhor. Assim, Ele fez para nos salvar. Assim o Senhor, Deus, fez cair a ira no seu Filho. Ali, quando nós
lemos a respeito da cruz, muitas vezes nós falamos que o Senhor Jesus morreu por amor a nós, o que não deixa de ser uma verdade. Mas o Senhor Jesus, desde o conselho de Deus, desde que o homem já havia pecado, o Senhor já havia determinado, antes disso, que viria um Salvador que é o único caminho. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é o único meio de sermos salvos da condenação eterna, salvos para viver uma vida que agrada ao Senhor, salvos da ira, o qual está reservada para este mundo, salvos da nossa vã maneira de viver, da maneira que não agrada ao Senhor. Ou seja, quando nós olhamos para a obra do Senhor Jesus Cristo, vemos que ele viveu em amor e que desde os primeiros momentos ali da raça humana, o Senhor simboliza várias figuras do que o Senhor Jesus Cristo haveria de fazer. Desde quando nós estudamos ali o tabernáculo, vemos ali, em cada detalhe, as riquezas e as figuras que haveriam de vir na pessoa do Senhor Jesus. E eu creio que a mais evidente é que o Senhor Jesus Cristo, ele foi o nosso Cordeiro. Ali, na lei, muitos homens sacrificavam um cordeiro para apagar os seus pecados. E o Senhor Jesus Cristo realizou essa obra como uma ovelha muda, um sacrifício eterno, perpétuo, perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus, como diz o profeta João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não pense que tirar o pecado do mundo é perdoar todas as iniquidades que nós praticamos se nós não confiarmos nesse Cordeiro. O Senhor Jesus Cristo, ele é a salvação única, exclusiva. Não existe outra maneira da raça humana ser salva. O Senhor Jesus é bem claro quando diz que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O apóstolo João, muitas vezes na sua carta, diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho, ele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Muitas vezes, esse servo do Senhor fala estas coisas. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que nega o Senhor Jesus, seja por uma hipocrisia, nós podemos pensar que não é por se dizer cristão que a pessoa realmente tem o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não é uma tampa. Ele é a essência de Deus. Ele não é alguém que... O servo de Deus não é alguém que professa o nome de Deus, mas de forma falsa. É um arrependimento genuíno. É um arrependimento de querer deixar a vida antiga, deixar a morte, do qual todos nós já fomos participantes. E ainda somos participantes da morte. Quando eu chegar no fim da minha vida, eu serei sepultado. Talvez eu não experimente a morte. O Senhor Jesus diz que o apóstolo Paulo diz que aqueles que permanecerem vivos, o Senhor os arrebatará juntamente com aqueles que dormem. Mas o meu corpo, a minha carne, mesmo que ela não passe mesmo que meus olhos não passem pela morte, a minha carne será desfeita.
pois ela não pode herdar a incorrupção. A corrupção não herda a incorrupção. Mas porque na maioria de nós que estamos aqui nessa reunião virtual, porque nós não vamos passar pelo processo da morte, principalmente espiritual. Esta é impossível que nós passemos por ela. Não é porque nós somos melhores do que você. Todos nós, um dia, estávamos também na morte. Estávamos separados pela presença de Deus. A ira de Deus estava caindo sobre nós. Por quê? Porque os nossos pais pecaram. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, e eu te digo que muitas vezes eu ouvi o Evangelho sem querer nada com o Senhor. Mas o Senhor, com muita paciência, foi para isso que ele morreu. Para que aqueles que morrem em Adão sejam justificados nele, no Senhor Jesus. Com muita paciência, com muita benignidade, o Senhor buscou a todos nós que hoje confessamos o seu nome. Nós estamos aqui, irmãos de várias regiões do país. Eu estou em São Paulo, os irmãos conhecem. Eu estou aqui na maior cidade do país. E aqui mesmo, o Senhor Jesus me mostrou a sua palavra. Aqui mesmo o Senhor revelou o seu amor por mim. E eu tenho certeza que cada um tem o seu testemunho para dizer, e eu tenho certeza que todos nós estamos muito satisfeitos, porque o Senhor Jesus, ele nos justificou, porque ele foi a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, um sacrifício de si mesmo, deu a sua própria vida. Aquele que a própria palavra de Deus diz, o autor da vida, os homens crucificaram, mas todos nós fizemos isso por ignorância. Mas hoje o Senhor, em todos os lugares, está clamando, está persuadindo para que os homens e as mulheres se arrependam e venham os tempos de refrigério do Senhor. Quem sabe nesta noite possa começar o seu refrigério. Quem sabe nesta noite você possa se convencer de que sem a justiça de Deus, a sua morte vai ser duplamente efetuada. Vai ser uma morte física. E infinitamente pior, a morte eterna. A separação eterna do Senhor. Há um tempo atrás, alguns dias atrás, eu estava vendo uma entrevista de um deputado que foi muito votado aqui em São Paulo na última eleição. E estavam perguntando para este homem se ele acreditava em Deus ou alguma divindade. Ele disse, olha, eu não acredito porque para aquele que acredita é muito mais fácil, é muito mais confortável, talvez ele fica mais consolado porque ele coloca a sua esperança naqueles que já morreram. Ele acha que aqueles que já morreram, e quando ele morrer, todos eles vão estar num lugar melhor. Olha, meu amigo, se você está pensando dessa forma, eu posso dizer para você que a realidade é muito mais dura do que isto. Eu posso dizer para você que eu tenho esperança em muitas pessoas que já partiram, graças a Deus por isso. Mas a realidade é que a maior parte das pessoas deste mundo, assim que elas partirem, eu não vou encontrar com elas nunca mais. Porque, infelizmente, essa salvação,
embora esteja disponível a todos, não são todos que creem. Eu não vou dizer o número, mas a palavra de Deus nos alerta que quando existem aquelas duas portas, que o Senhor diz, olha, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque a porta larga que conduz à perdição, são muitos os que passam por ela. Então, a dura realidade, a dura verdade da palavra de Deus, é que aqueles que encontram a porta estreita, são poucos os que passam. Talvez você possa até nesta noite, ou em algum momento da sua vida, ter encontrado a porta estreita, mas você ainda não entrou por ela. Você ainda está decidindo se você passa pela porta estreita ou pela porta larga. E a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que a porta estreita é aquela que conduz à vida, mas são poucos os que passam por ela. Eu posso dizer para você que muitas pessoas que eu conheço, graças a Deus por isso, estão passando pela porta estreita. Mas muitas pessoas, principalmente na minha convivência diária, elas estão passando pelo caminho largo. E Satanás tem trabalhado arduamente, inclusive entre o meio da religião, principalmente entre a religião que se diz cristã ou evangélica, como você possa interpretar. As pessoas, como já ouvimos, o irmão falou esses dias, as pessoas têm procurado entrar pela vida através de coisas superficiais. As pessoas podem dizer que você não precisa seguir uma doutrina, você pode seguir a sua própria justiça, fazer a sua oração diária, fale com Deus você mesmo, e tenho certeza que Deus vai te dar um lugar excelente no céu. Conheço muitas pessoas que eles desprezam totalmente aquilo que a palavra de Deus nos afirma. Eles procuram ainda separados de Deus, porque se as pessoas ainda não trataram do pecado, se não trataram de crer no Senhor Jesus Cristo, somente por Ele temos acesso ao Pai. Eu não estou aqui pregando algo além da palavra de Deus. O que nós estamos dizendo aqui é unicamente a palavra de Deus. É o que Deus nos afirma na sua própria palavra. Se nós não tratarmos da nossa reconciliação com Deus, por meio da nossa confiança, da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, nós não vai ter, como diz, não vai ter negócio com o Senhor. O Senhor não vai negociar a sua entrada. Ela é irrefutável. Não tem outro meio. Porque se fosse de alguma outra maneira, o Senhor Jesus Cristo não precisava fazer o que fez. Para Adão foi muito fácil desobedecer ao Senhor. Mas para o Senhor Jesus Cristo foi muito penoso passar por aquela morte. Ou seja, você não tem culpa se você rejeitar a salvação de Deus. Se você rejeitar e ir para a condenação eterna, você não tem culpa, porque você morreu em Adão. Mas você vai ter culpa de não ter crido no Senhor Jesus Cristo. Você vai ter culpa porque o Senhor Jesus Cristo, a morte dele, foi por todos os seres humanos. Não foi só por mim. Não foi só
pelos irmãos que estão aqui, foi por todos nós. Toda a raça humana um dia estará diante de Deus para responder por esta morte se não crer. Então, é isso que você precisa tratar. É isso que você precisa considerar, que a morte do Senhor Jesus Cristo foi para nos livrar da morte. Então, eu queria apenas, para concluir, muitas pessoas têm dito que o sofrimento deste mundo, que o que tem acontecido neste mundo de mal, muitas vezes eles colocam a culpa no Criador. Talvez você possa estar pensando que o Criador tem culpa do sofrimento humano. Mas se você ainda não deixou, e não só você, mas grande parte deste mundo, não deixou nem Deus tratar o nosso próprio problema, que é o pecado. Se nós não deixamos que Deus entre os nossos corações, entre no seu coração, para tratar do seu pecado, porque a nossa injustiça é que faz o mundo ser o que é. O mundo está sob a responsabilidade dos homens. A injustiça humana não justifica o amor. Deus não tem culpa da injustiça humana. Você pode pensar que o Senhor seja mau em julgar e condenar os seres humanos. Mas eu posso dizer uma coisa: o Senhor, nem Satanás, que era uma criatura tão formosa, Deus não poupou a injustiça daquele ser. Aquele ser desobedeceu o Criador. E o Senhor não poupou Satanás. E Satanás tinha uma beleza tão extraordinária que a palavra de Deus nos diz. Então, aquele ser, ele já está condenado. O Senhor Jesus Cristo morreu também por causa dele, para julgar aquilo que ele tinha feito. Aquele ser, ele não tem mais perdão, mas o amor de Deus é tão grande que nós temos a chance de crer. É um privilégio para você nesta noite estar ouvindo o Evangelho. Eu fico pensando quantas pessoas não devem estar tendo essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Você, mais uma vez, está aqui ouvindo a palavra de Deus. Mais uma vez, você tem a oportunidade de se arrepender. Satanás não tem essa chance. Ele já está julgado. O Senhor Jesus Cristo diz que o príncipe deste mundo já está julgado. E ele convenceria o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Porque o mundo não crê nele. E porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, se Deus não poupou nem os anjos que caíram, nem poupou o mundo que está debaixo do dilúvio, do qual Noé também condenou, não pense você que o Senhor há de aceitar aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm um privilégio grandiosíssimo, que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. O Senhor Jesus, desde os altos céus, ele enriquece totalmente os céus. Ele esvaziou o céu para encher este mundo de glória, por amor à raça humana, por amor a nós, por amor a mim e a você, por amor a todos nós. O Senhor Jesus Cristo padeceu
E assim, o apóstolo Paulo fala que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, Deus usou a condenação que nós tínhamos para nos fazer ainda mais ricos, para nos enriquecer ainda mais, porque o Senhor Jesus Cristo, ele revelou todas as suas riquezas à igreja, do qual nós fazemos parte. Nós confessamos o seu nome, estamos aqui como igreja de Deus, reunidos, e que você possa também ser enriquecido por esta graça, onde o pecado, ele se fez excessivamente maligno. A graça de Deus se fez muito mais abundante, porque o Senhor Jesus Cristo destruiu as obras do diabo. O Senhor Jesus nos fez, aqueles que são salvos, de criaturas condenadas a filhos por adoção, por Jesus Cristo. Este privilégio é um privilégio extraordinário. Não há como descrever em palavras a bênção que o Senhor transformou. O Senhor transformou a nossa separação, a nossa morte, a nossa tristeza, transformou tudo isso em bênção, em alegria, em paz, em gozo, pela pessoa do Senhor Jesus. Que você, nesta noite, possa considerar, mais uma vez, eu fico pensando nas pessoas rejeitando a salvação, e hoje, um vírus invisível transformou todo o curso deste mundo. As pessoas mudaram as suas rotinas por uma coisa invisível. Assim também, a nossa luta é contra as coisas invisíveis, contra as coisas que não vemos. E você possa realmente, uma coisa nós gostaríamos que você visse o Senhor Jesus Cristo crucificado, mas também realmente se convencesse de que hoje ele não está mais crucificado. Ele está à direita do trono da majestade nas alturas. Assim como aquele servo chamado Estevão, ele viu o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, à direita do Pai. E ali nós vemos que ele adormeceu, vendo a glória do Senhor Jesus. E que gozo que vai ser quando nós vemos o Senhor nos céus e ele vai arrebatar a sua amada igreja. Que você possa realmente estar entre o povo de Deus e possa gozar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e do nosso amado Deus. Que fique para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.